Boa noite. Boa noite. A todos. Esse é o tema da palestra de hoje. E quando foi feita a abertura, foi falado das diferentes religiões e que elas sempre começam pela fé. O que é a fé? A fé é crer em alguma coisa que nós não temos como comprovar, então nós acreditamos, É uma crença muito forte. Quando a fé vai um pouquinho além, ela se depara com a razão e algumas vezes ela é derrubada, outras vezes ela é elevada. No caso do Espiritismo, como tem essa questão da razão muito presente, o Kardec deixa claro isso em todos os livros dele. No primeiro livro dele, no prefácio, no início do livro, ele já fala que a fé válida é aquela que pode ser posta à prova da razão em qualquer momento da história. Nós aqui espíritas temos a obrigação, então, de trazer a razão para todo momento em que a fé nos vem ao coração, aos olhos, para saber se a gente está sendo iludido, está sendo bobo, digamos assim, ou se a gente realmente está pelo caminho correto. E isso faz parte do conheça-te a ti mesmo, Sabe quem somos nós? Na abertura daí o tio falou da necessidade de nós sermos amparados no mundo espiritual quando desencarnamos, a palavra que nós usamos aqui. Se aqui, enquanto encarnados, nós não nos conhecemos adequadamente, é muito provável que nós incorramos em vários erros, pratiquemos vários erros, sem nos conhecer, sem saber o que a gente faz de verdade, e a nossa recepção do lado de lá não vai ser aquela mais agradável, aquela que todos gostariam de ter, que sonharíamos em ter, por exemplo. Mas vamos ir diretamente ao tema, então. Conheça-te a ti mesmo. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 919, lá no finalzinho do livro quase, o Kardec indaga a espiritualidade da seguinte forma. Ele diz: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento para o mal? Então, qual é a forma mais fácil, prática? E aí a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Talvez vocês já tenham ouvido essa frase, conheça-te a ti mesmo. Ela ficou muito famosa, muito conhecida, foi proferida inicialmente, foi atribuída inicialmente a Sócrates, Na verdade, a história relata que ela já era falada antes de Sócrates, mas Sócrates ganhou o mérito de ser o difusor dessa ideia, conheça-te a ti mesmo. Então, lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Mas que história é essa de conheça-te a ti mesmo, meio assim, o que é conhecer-se a si mesmo, Se a gente continuar nos livros do Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui é o Livro dos Espíritos, que eu falei inicialmente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já na introdução, no comecinho do livro, no item 4 da introdução, bem lá no início, ele fala que Sócrates e Platão, Kardec fala que Sócrates e Platão são os precursores da ideia cristã. Quer dizer, 300 e tantos anos antes de Jesus Cristo, um missionário, ou alguns missionários, Platão foi discípulo de Sócrates, Sócrates já vinha trazendo, preparando a humanidade para esses conceitos que Jesus Cristo traria 300 e tantos anos depois. E aí, quem tiver interesse de ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no iniciozinho, Kardec fala aí umas 10 páginas, mais ou menos, sobre essa grande semelhança entre a doutrina de Sócrates, ou a doutrina socrática, como é conhecido pelos filósofos, e a doutrina espírita. Mas semelhanças absolutas, assim, em inúmeros pontos. E Kardec vai apontando cada um deles. Pega Sócrates, relata o que Sócrates falou, e vai lá e vê o que Jesus Cristo falou. E depois o que o Espiritismo profere, Se a gente seguir um pouquinho ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 18, ainda da introdução, mais no finalzinho da introdução, Kardec escreve assim, retratando uma fala de Sócrates, Ele fala assim: há uma disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Quem falou isso foi Sócrates, Kardec está se referindo a Sócrates, ele cita lá, bota entre aspas assim. Então olha só, 300 e tantos anos antes de Jesus Cristo,
e 2000 e tantos anos antes de nós estarmos aqui discutindo o Espiritismo, ou 2000 e tantos anos também antes do Kardec propor a doutrina espírita, né, 1800 e tantos, Sócrates já falava que é muito mais fácil a gente olhar o defeito do outro do que olhar o próprio defeito, né? E se a gente seguir um pouquinho ainda, logo à frente, no próximo parágrafo, Kardec relata ou retrata uma passagem bíblica, né? Aqui, do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Todo mundo já deve ter ouvido falar nessa daí, né? Está lá em Mateus e Kardec traz ela de novo no Evangelho segundo o Espiritismo. Fala assim, ó: vedes o cisco no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Às vezes tem traduções um pouquinho diferentes assim, mas em linhas gerais está falando o quê? Que é muito fácil enxergar um problema pequeno no outro e não enxergar um problema grandão em nós, né? Nós vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave, né? Um pedaço grande de madeira no nosso olho, não notamos. Então essa é uma tendência, né, que nós temos. Sócrates já falava dela lá 300 e tantos anos antes de Cristo. Bom, seguindo. Então se a gente pergunta, né, conheça até ti mesmo, pode responder. Mas eu não conheço, sou o Fábio, eu tenho 1,84 m, tenho 75 quilos, tenho o cabelo assim, estou ficando careca, tenho 49 anos, sou formado nisso ou naquilo, trabalho com isso ou com aquilo, e parece que é assim, né? Conheça-te a ti mesmo. Interessante que se eu for relatar aqui todas toda a minha descrição física, é muito provável que eu retrate alguma coisa aqui para vocês que vocês não concordam. E se eu pedir para vocês retratarem a minha descrição física só, é muito provável que vocês retratem alguma coisa que eu não via. Então imagina como isso acontece na descrição física, né? Que é visível para todo mundo que enxerga, né? Se for um cego, ele vai tatear e tentar descrever, mas todo mundo que enxerga está vendo. E tenho certeza que se a gente for fazer uma descrição do outro, no papel, descrição física mesmo, né? A gente vai enaltecer algumas coisas que às vezes a própria pessoa não vê, ou a gente vai desmerecer algumas coisas que a própria pessoa acha que é muito importante. Isso do ponto de vista físico. Agora, como o Espiritismo não está falando exatamente disso, ele fala do conteúdo moral, né? Imagina quando a gente tenta conhecer-se a si mesmo do ponto de vista comportamental, moral, né? As nossas virtudes, os nossos vícios. Então, para que a gente faça isso, assim, existem várias formas de tentar entender quem somos nós de verdade, né? Eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas, para que a coisa seja o mais prática possível. Então existe uma metáfora do cavalo e o cavaleiro. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar, né? Talvez você já tenha ouvido falar naquela história do cavalo de hotel fazenda. O cavalo de hotel fazenda é aquele que sai para passear com o turista em cima, né? E ele vai sozinho, né? Ele já sabe todos os pontos turísticos que a fazenda tem, né? E aí ele para aqui, ele anda mais um pouquinho, ele para ali, ou seja, o turista nunca andou a cavalo. Mas naquele cavalo de hotel fazenda ele vai sozinho, né? E essa metáfora do cavalo e do cavaleiro, ela fala mais ou menos isso. Ou seja, dentro de nós existe o tal do ego, né? Quem é que nos controla? É o ego ou é nós mesmos? É o cavalo ou é o cavaleiro? Né? O cavalo é o ego, né? Que vai sozinho. E o cavaleiro somos nós. Será que a gente se comporta como cavalo ou como cavaleiro? Será que a gente sabe o que está fazendo ou a gente vai no automático, igual o cavalo de hotel fazenda, né? Que para aqui, anda mais um pouquinho para ali, anda mais um pouquinho para lá. E a reação dele é aquela, automática. Pensando um pouco nessa metáfora do cavalo e do cavaleiro, a gente começa a refletir um pouquinho sobre quem somos nós de verdade, né? Quais são os momentos em que a gente entra no automático, igual o cavalo do hotel fazenda, e a gente esquece a razão, né, que foi trazida à tona aqui no início da palestra. A gente abandona totalmente a razão e entra no modo automático, né, e vai fazendo as coisas sem se dar conta. Igualzinho o cavalo do hotel fazenda. Né? Caminha e para, sem saber porquê, qual o motivo e tal, a gente só faz. E a gente faz isso muitas vezes durante o dia, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando de mim também. Né? Todos nós, por isso a gente precisa conhecer a ti mesmo, né? O Espiritismo já fala, né? Orai e vigiai, vigiai e orai, né? É o tempo todo aquilo, né? A gente tem que prestar atenção no que está fazendo.
porque senão a gente entra no automático e vira cavalo do hotel fazenda. Mas esqueçamos agora o cavalo do hotel fazenda. Eu costumo usar uma outra metáfora que me veio um dia na cabeça, foi feito um download, o Papai do Céu mandou para mim um dia em sala de aula, né? Eu sou professor e estava lá naquela festa em sala de aula com os meus aluninhos pequenos naquela época lá, e eu queria repreendê-los e não sabia como, né? Porque fiquei naquela situação assim, aquela festa começando a ser criada na sala de aula, e aí eu parei e falei para eles assim: escuta, gente, vocês têm cachorro? E aí um respondeu que tinha, outro respondeu que não tinha. Eu falei: eu tenho um cachorro. E vou falar para vocês que todos vocês aqui têm um cachorro, dentro dessa minha metáfora agora, né? Todos vocês aqui têm um cachorro. Tem gente até que tem mais de um. Né? E eu falei para eles assim: olha, o meu cachorro, ele é grandão desse tamanho assim, eles arregalaram os olhos, né? Grandão desse tamanho assim, é brabo que é desgraçado, sabe? E ele não tem muita paciência não. Ele, quando ele vê alguma coisa atravessada, ele já sai mordendo. Mas eu conheço esse meu cachorro. E eu já sei o comportamento dele. E aí, como eu sei o comportamento dele, eu procuro mantê-lo numa guia bem curtinha. Porque eu já sei que quando ele vê algumas coisas desagradáveis, ele avança sem o menor aviso. E eu contando essa historinha, eles começaram a entender, né? Porque eu falei, o Zezinho tem esse cachorro, a outra Mariazinha tem outro cachorro, e eles começaram a captar a mensagem. E dali para frente, quando a coisa começava a ficar feia, eu chamava a atenção para os cachorros deles, né? Ó, cuida do teu cachorro aí, que ele está começando a querer sair da guia, né? E na verdade isso vale muito para o nosso dia a dia, né? Porque inclusive nós temos a expressão de soltar os cachorros, não temos? Quando a gente perdeu a rédea, assim, digamos, do cavalo, né? Uma maneira de a gente falar é que soltei os cachorros. Então parece que tem gente que tem mais de um cachorro, tem uma cachorrada inteira, né? E não controla, ou seja, não conhece nem um pouquinho esse cachorro. A hora que a coisa ficou um pouco nervosa, ele simplesmente solta os cachorros. A gente podia trazer aqui uma música do Dorival Caymmi, que todo mundo já ouviu falar dela, chama Gabriela. Na música da Gabriela, do Dorival Caymmi, ele fala assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, sou Gabriela. Quantos de nós aqui nos comportamos assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim e Gabriela, e acabou. E a gente vem com aquele discurso, né? Eu não levo desaforo para casa, ou seja, diante da menor instabilidade eu solto os cachorros e não sei como é que eles agem, né? Ou até já sei como é que eles agem, mas eu solto mesmo assim. Ou então eu solto as rédeas, né, do meu cavalo e eu acabo agindo igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim e deu. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes diariamente a gente faz isso? Sem se dar conta. Por quê? Porque a gente começou a agir de novo igual o cavalo do hotel fazenda, né? Entrou no modo automático e dali para frente a gente fica no automático. A gente perdeu totalmente a razão, né? A consciência. A gente não identifica mais o que está fazendo. A gente está agindo automaticamente, né? A neurociência já explica isso, né? Já fala que é natural que o cérebro busque caminhos mais habituais, digamos assim. E aí a gente entra no automático. O caminho habitual é aquele que a gente sempre faz. Mas o nosso trabalho é buscar a razão. Conheça-te a ti mesmo. Então a gente tem que sair desses caminhos habituais, inovar, né? Gerar novos comportamentos, positivos, é claro, né? Mas é natural, Sócrates já dizia lá 300 e tantos anos antes de Cristo, que é natural que a gente veja esse problema no outro e não na gente, ou seja, entramos no automático. A gente tem uma outra... Bom, essa do cachorro eu acho que ela é bem didática também, assim como a do hotel fazenda, né? Todo mundo tem o seu cachorro, aí cada um que identifica o seu cachorro. Tem gente que tem um cachorrinho pequenininho, daquele pincher, sabe? Que não morde ninguém, mas faz uma barulhada, né? Ele só pega nas canelas, certo? Não causa grande estrago, mas faz uma barulhada. Tem gente que tem aquele cachorro grandão, que fica quietinho, mas quando levanta, né? O pau pega. Tem gente que tem aquele outro cachorro vira-lata, que late para todo mundo, mas também abana o rabinho para todo mundo, sabe? Que fica na frente de casa, assim. Então, cabe a cada um de vocês, né? Conheça-te a ti mesmo, identificar como é que é o cachorro de vocês. E aí, arrumar uma guia do tamanho adequado para manter o cachorro na guia sempre que for necessário. Mas tem uma outra maneira, né?
Eu sou professor e trabalho com consultoria empresarial, então eu estou sempre muito envolvido com treinamento para empresários e tal. E tem uma dinâmica que a gente utiliza para se conhecer, assim, né? Porque é muito importante que as pessoas se conheçam dentro de uma organização, que consiste em duas plaquinhas. Uma plaquinha que vai aqui no meu peito e uma plaquinha que vai aqui nas minhas costas. Na verdade, um cartaz quase assim, né? Um cartaz no meu peito e um cartaz nas minhas costas. O cartaz do meu peito, eu escrevo quem sou eu. Assim como a gente falou anteriormente. No cartaz do meu peito, eu escrevo, eu sou o Fábio, eu sou assim, assim, falo um pouco do meu comportamento, né? Eu gosto das coisas certinhas, ou eu não dou muita atenção à perfeição, enfim, eu vou me descrevendo ali. E no cartaz das minhas costas, então depois de todo mundo escrever as suas características, né? A gente veste o cartaz e aqui na frente está escrito quem sou eu. Mas o cartaz das minhas costas está em branco. E cada uma das pessoas envolvidas, imagina nós todos aqui, poderíamos fazer essa dinâmica aqui, né? Cada um de nós teria um canetão desse. E a gente ia atrás nas costas do outro ali e escrevia alguma coisa a respeito daquela pessoa, né? Quem ela é, como a gente vê aquela pessoa. Então cada uma das pessoas a gente vai circulando e vai escrevendo nas costas. Não sei o que foi escrito, né? Porque está nas minhas costas. Mas depois de algumas rodadas dessa brincadeira aí, a gente então tira o cartaz e agora compara, né? Quem eu acho que eu sou, escrevi aqui na frente, e quem os outros veem em mim, né? Está escrito aqui atrás. E o mais comum, é claro, é que a pessoa da frente do cartaz não seja a mesma pessoa das costas do cartaz. Porque aquilo que a gente acha que não é aquilo que a gente realmente mostra para os outros, né? Não é aquilo que os outros realmente identificam na gente. Isso significa que a gente acaba não se conhecendo bem, que a gente acaba, ou que a gente conhece algumas coisas que a gente não quer revelar, mas que os outros identificam, mesmo sem a gente falar, né? E para resolver isso, então, tem uma outra atividade, que ela é muito legal porque ela pode ser feita individualmente, cada um faz a sua, que chama janela de Johari. Vejam que a gente falou bastante do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E agora a gente saiu um pouquinho de lá tentando trazer para a atualidade como é que a gente pode aplicar aquilo, né? Maneiras mais práticas. E essa janela de Johari é uma técnica psicológica, quem é da psicologia ou quem é da administração, gestão de pessoas já deve ter ouvido falar na tal da janela de Johari. Foi desenvolvida por uns psicólogos lá em 1955, já tem, né, 70 anos, aí, quase 65 anos. E ela mais ou menos diz o seguinte, ela diz que todos nós temos duas janelas. A janela ele quer dizer o seguinte, todos nós temos uma tendência a receber feedback, receber informação dos outros, né? Críticas ou elogios, né? Feedback. Todos nós temos essa tendência, uns têm mais, outros têm menos, né? Tem gente que pode receber crítica à vontade e que está tranquilo. Tem gente que se receber um elogio já se acha o rei. Tem gente que pode receber elogio o dia inteiro que continua se achando o mais miserável de todos, né? Isso é uma característica de cada um de nós. Então essa é uma janela, a nossa capacidade de receber elogios ou críticas, feedback. E a outra janela fala da nossa capacidade de expor quem nós somos. Expor quem nós somos. Vejam que são duas coisas opostas, né? Uma tem a ver com a capacidade de receber e a outra tem a ver com a capacidade de entregar, né? Me revelar, entregar quem eu sou. Bom, dessa maneira a gente constrói um diagrama, assim mais ou menos, uma coisa bem simples. Normalmente ele é escrito assim de cabeça para baixo, que vai de 0 a 100 aqui, de 0 a 100 aqui. E a primeira pergunta a gente responde aqui em cima. E aí pergunta, por exemplo, quanto por cento, imagina que isso aqui é 0, isso aqui é 100%, né? Quanto por cento eu acho que eu estou aberto a receber feedback? Cada um de nós pode fazer isso sozinho em casa, bem simplinho, olha só. Quanto por cento eu acho que eu estou aberto a receber feedback? Ah, eu recebo a metade, os outros eu fecho a cara, ou receber elogios até, né? Quanto eu consigo fazer isso? Receber elogios ou críticas, certo? E aí digamos que eu sou aqui 70%, eu digo assim, ó. Ah, eu tenho uma capacidade, eu não recebo todos, temos que olhar atravessado, não aceito, não é comigo, mas acho que eu recebo bastante, eu aceito bastante, aceito os elogios também, sem achar o mais importante, né, a última bolachinha do pacote lá, então acho que eu estou na casa dos 70%. E aí a segunda pergunta que a gente faz é, quanto por cento
eu acho que eu sou capaz de revelar quem eu sou. Todos nós aqui temos segredinhos, né? Todos nós aqui temos coisas que a gente não gosta de lembrar, traumas pelos quais a gente passou e não gosta de falar, uns passaram por mais, outros passaram por menos. Todos nós aqui um dia já fizemos alguma coisa, por algumas coisas erradas que a gente, hoje eu não faria aquilo, que mal foi eu fazer aquilo, e a gente também não gostaria de revelar, né? Então, essa outra pergunta agora tem a ver com isso, né? Quanto por cento eu acho que eu sou capaz de me abrir totalmente? Assim? Então, a primeira pergunta, para vocês fazerem em casa, quanto por cento eu acho que eu sou capaz de receber a informação? E a segunda pergunta, quanto por cento eu acho que eu sou capaz de me abrir totalmente, de entregar? E aí, digamos que o cara está aqui, ó, ele acha que é 30% só, que ele é capaz de se abrir, ou seja, uma pessoa introspectiva, né, fechada, na dele, que não fala muito, não se abre muito com ninguém. Bom, diante disso a gente traça uma linha aqui, ó, e uma linha aqui, e está montada a brincadeira da janela de Johari. E aí o que interessa para a gente é o seguinte, olha só, essa parte aqui é a parte do eu conhecido. Vejam que num diagrama desse tamanho aqui, uma parte pequena dele é aquela que eu realmente conheço, né? Ou seja, que eu entrego para os outros e que eu aceito dos outros. Uma parte bem pequena, né? 70% para cá e 30% para lá, dentro do desenho inteiro é uma parte bem pequena. Essa parte daqui, a gente chama de parte do eu cego. Lembra a primeira pergunta? Quanto que eu recebo de informação? E a segunda pergunta, quanto que eu me entrego? Ou seja, essa área aqui é a área que eu não conheço. Os outros sabem a meu respeito, mas eu não conheço, estou cego para isso, de olhos fechados realmente. Não sei o que é, não sabia que eu era assim. Né? Quantas vezes a gente já se deparou com esse pensamento, né? Na hora que alguém falou, mas eu não sabia que eu agia assim, ou que eu fiz isso. Né? Não sabia que tu tinhas entendido isso diante daquela situação que eu me envolvi, daquilo que eu falei. Né? É o que a gente chama de eu cego. Essa parte aqui, a gente chama de eu secreto. Olha só o tamanho do eu secreto, né? Em relação ao eu conhecido. É o eu que só eu sei. Imagina quanto mistério tem lá dentro desse baú, né? Se eu não revelo isso para os outros, como é que eu vou querer que os outros me tratem adequadamente? Né? As pessoas têm que sentir o que está acontecendo, né? Se ela sabe que o cachorro é brabo, ela não vai meter a mão. Mas se ela não sabe que o cachorro é brabo, o que acontece? Ela vai lá fazer carinho e sai mordida. Né? E olha só, nesse exemplo que a gente deu, o tamanho do eu secreto. O eu que só eu sei, eu estou escondendo para todo mundo. Imagina a quantidade de segredinhos, ou a quantidade de traumas que eu tenho e não revelo. Quando a gente fala do conheça-te a ti mesmo, em que ponto está isso aqui? E por fim, essa parte aqui, a gente chama de eu desconhecido. Olha só o tamanho dessa parte aqui também, né? Essa parte aqui, eu não conheço e ninguém conhece. Mas aquilo está dentro de mim. Aquilo pode ser um comportamento passado, né? Nós aqui estamos estudando Espiritismo, nós tivemos vidas passadas. Pode ser um comportamento passado, que eu não sei que tem, nunca revelei para ninguém, mas às vezes diante de uma situação qualquer no dia a dia, aquilo pode vir à tona. Pode ser uma virtude, ou pode ser um vício gravíssimo. E a gente simplesmente desconhece. Então, com essas duas perguntinhas, né? O quanto eu me revelo para os outros e o quanto eu aceito as informações que vêm dos outros, a gente constrói esse diagramazinho aí que dá para a gente entender mais ou menos quem somos nós, né? Começar a se conhecer. E aí tentar diminuir, o objetivo é tentar diminuir o eu secreto, que o eu secreto não deixa os outros saberem, consequentemente eles não vão saber como lidar comigo. Eles podem me falar alguma coisa que eu não gosto de ouvir, mas eu nunca revelei que eu não gosto de ouvir, eles vão continuar me falando e eu vou continuar indo para casa entristecido. Né? Esse é o eu secreto. Reduzir o eu desconhecido, porque esse é muito perigoso, né? Ninguém sabe da existência dele, ele pode se manifestar de uma hora para outra e causar um desastre, ou às vezes até uma coisa boa.
mas normalmente ele causa desastres, né? O eu cego, olha só, o eu cego, diminuiu o tamanho do eu cego, porque eu só não estou vendo, todo mundo está vendo isso. Né? E eu fecho os olhos e faço de conta que não existe. Certo? Então, dessa maneira aqui, a gente pode tentar se entender um pouquinho melhor. Seguindo um pouquinho adiante, saindo um pouquinho dessas técnicas aí para a gente se conhecer, a gente volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 10, lá quase na metade do livro, no item 10 também do capítulo 10, e está escrito lá assim, ó, se o orgulho é a fonte de muitos vícios, e é o orgulho que não permite que a gente revele as coisas, né, muitas vezes, se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, ou seja, coisas boas que a gente acaba não usando, porque tão orgulhoso que é. Ele se encontra na base como causa geradora de quase todas as ações humanas. Na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas. A gente fala do orgulho aqui, aquele orgulho que é ruim, né? Não é o orgulho aquele eu acredito em mim. Não é a autoconfiança. A gente não pode confundir orgulho com autoconfiança. Autoconfiança é outra coisa, a gente precisa ter, né? Porque senão a gente não dá um passo adiante. É um orgulho mesmo, aquele que deixa a gente bobando, sabe? Se achando a última bolachinha do pacote. Item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente seguir um pouquinho agora, voltar lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que a gente leu lá no início, né? Aquela qual é a maneira mais fácil de se entender, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece até ti mesmo. Essa pergunta tem a parte A e a parte B. Quem responde essa pergunta é o espírito nomeado de Santo Agostinho. Para nós que somos espíritas, a gente entende que o espírito, Santo Agostinho, deve ter se manifestado e respondido a pergunta. E aí na parte B da pergunta, Kardec insiste, né? E tudo bem, conheça-te a ti mesmo, mas o Kardec faz essas perguntas que a gente fez aqui agora. E pergunta assim, tudo bem, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, conheça-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Kardec dá uma cutucada no Santo Agostinho. Tá, tudo bem, conheça a ti mesmo, como é que eu faço? Os exemplos que eu dei aqui agora. E aí Santo Agostinho dá uma resposta que dá quase 2 páginas, e dentro dessa resposta tem coisas brilhantes. Assim. Eu não trouxe a resposta inteira, trouxe só alguns pedaços. Logo no comecinho ele fala assim, ó, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Isso é o que Santo Agostinho falava que fazia quando estava encarnado. Ao fim do dia, tem gente que pode fazer ao fim do dia, tem gente que faz aquela oração antes de dormir, tem gente que dá uma refletida quando acorda, tem gente que depois do almoço, não importa qual horário do dia, né? Santo Agostinho fazia ao fim do dia. Mas a pergunta é, em algum momento do dia a gente tem que parar e refletir, né? Indagar a nossa consciência e perguntar, olha lá, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Forte Santo Agostinho, né? Aí ele segue adiante na mesma resposta, um pouquinho mais adiante, ele fala assim, perguntai ainda isso, Santo Agostinho diz, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada é oculto? Ou seja, aconteceu um acidente, eu saí daqui, quando eu estou atravessando a rua lá, fui atropelado e morri. Foi agora! E aí fui para o lado de lá, né? E aí do lado de lá, nada é oculto, como Santo Agostinho já falava aqui, né? E agora eu vou ter que prestar conta de algumas coisas que eu fiz. E aí? Se esse agora fosse o momento de eu prestar as contas, teria que temer o olhar de alguém? Fiz um mal para aquele ali, ou para aquela lá, ou para aquele outro lá. Né? Santo Agostinho segue adiante. E mais um pouco à frente na resposta ele diz assim, ó, quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, o que tu vais fazer, né? Perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Ou seja, se ao invés de eu fazer isso, se fosse outro fazendo aquilo que eu estou fazendo, eu iria achar que ele está fazendo a coisa certa ou iria recriminá-lo? Né? Porque ele ficou com o troco do restaurante. Porque ele está
vai hackeando a internet do vizinho. Ah, porque ele fez um gato de luz, fez um gato de água. Ah, porque ele pegou a areia do vizinho, que o vizinho comprou para fazer a obra à noite, ele foi lá e pegou os 3, 4 baldinhos de areia para fazer um remendinho que tinha na casa dele. Coisinha simples que a gente faz todo dia, né? Ah, porque ele não me deu a vaga para entrar aqui na fila. Né? Fila do carro lá. Né? E fica aquele cara esperando e o outro acelera na frente para não deixar passar. Sabe? Todo mundo já deve ter visto isso, né? Se fosse eu, o outro que estivesse fazendo aquilo que eu estou fazendo agora, como é que eu avaliaria aquilo? Isso é o que Santo Agostinho fala no decorrer da resposta. E aí ele diz assim, ó, se censurarem nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosseis o autor. Porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Ou seja, se tu pode fazer, o outro também pode. Se tu não pode, o outro não pode. Né? Nesse tipo de exemplo que a gente está dando. E aí, para finalizar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, a gente usou 2 livros, né? Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Trechos pequenos, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e um pedacinho do capítulo 10. E uma pergunta só do Livro dos Espíritos, a pergunta 919. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10 de novo, aquele mesmo item que nós nos referimos lá no início, né? Um pouquinho mais adiante. Ele fala assim, ó, que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? E com essa frase, eu me despeço de vocês e deixo vocês irem para casa pensando nisso. Né? Que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Bem, pessoal, conheça-te a ti mesmo. Espero ter ajudado. Muito obrigado pela atenção.